Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar para vocês a história mais insana, mais bizarra e mais constrangedora da minha vida inteira. Uma história que envolve Salvador, turismo, redes sociais, poses fotográficas e o maior mal-entendido profissional que alguém pode ter. Essa é a história de como eu me tornei o treinador de selfies ousadas no Pelourinho e descobri que quando você oferece ajuda para fazer fotos diferenciadas, as pessoas entendem coisas muito diferentes do que você imaginava. E antes de começar essa loucura toda, se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa aquele like maroto porque essa história merece. Valeu, galera! Agora bora pro caos! Tudo começou quando eu estava desempregado em Salvador, literalmente com R$ 87 na conta, morando num apartamento minúsculo em Brotas e tentando descobrir o que fazer da vida. Eu sempre fui bom com fotografia, sempre tive um olho para enquadramento, ângulo, luz, essas coisas. Aí eu pensei, cara, todo mundo que vai pro Pelourinho quer foto, né? É um dos lugares mais fotogênicos do Brasil, cheio de cor, história, arquitetura linda. E tem muita gente que não sabe tirar foto, que não sabe qual ângulo pega melhor, onde colocar a luz. Pensei, vou virar consultor de fotografia turística. Vou ajudar as pessoas a tirarem as melhores fotos da vida delas no Pelourinho. Aí eu fiz uns cards no Canva, imprimi uns panfletos e subi pro Pelourinho com uma placa escrita: Treinador de selfies. Aprenda poses ousadas e diferenciadas, R$ 50 por sessão. Achei que ousadas ia significar tipo poses criativas, diferentes, fora do óbvio turístico básico, poses que fariam as pessoas se destacarem no Instagram. Eu não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Nos primeiros 10 minutos com a placa na mão, passou um casal na casa dos 30 e poucos, bonito, bem vestido, vindo claramente do sul pelo sotaque. A moça olhou para a placa e falou pro namorado: Amor, olha, poses ousadas, isso é a cara da nossa vibe. O namorado sorriu e perguntou: Quanto é? Eu disse: R$ 50 a sessão, ensino vocês a fazerem as melhores fotos aqui no Pelourinho. Eles toparam na hora, pensei, ótimo, primeiro cliente começando bem. Levei eles para uma das ruazinhas mais coloridas, aquelas com casas amarelas, azuis, verdes, perfeitas para foto. Comecei a explicar. Olha, vocês vão ficar aqui, a luz está batendo perfeita nesse ângulo, o segredo é levantar um pouco o queixo para alongar o pescoço e... A moça me interrompeu. Não, a gente quer algo mais ousado mesmo, sabe? Algo para postar no Close Friends. Eu, sem entender direito, falei: pode deixar, vou ensinar umas poses super diferentes. Sugeri que ela se apoiasse na parede, ele ficasse atrás dela, eles olhassem para a câmera com aquele ar de cumplicidade. Cliquei umas fotos, ficaram bonitas. Eles olharam e a moça fez uma cara meio decepcionada. Ela falou: tá bonito, mas a gente esperava algo mais picante, entende? O namorado completou, tipo, poses mais quentes, mais sensuais. Nessa hora, eu comecei a perceber que talvez a palavra ousadas tivesse levado a uma interpretação que eu não planejava. Mas ok, pensei, eles querem algo mais romântico, mais intenso. Sugeri, que tal ele te erguer um pouquinho ou vocês se abraçarem bem pertinho, ela sobe na pontinha do pé, faz aquela pose de quase beijo? Eles adoraram. Tiramos mais umas fotos. Aí a moça perguntou, e se eu subir nele, tipo enroscar as pernas? Eu falei, pode ser, vai ficar legal. E é aí que a coisa começou a sair do controle. Ela literalmente pulou nele, enroscou as pernas na cintura dele, ele segurou ela pela coxa e os dois começaram a se beijar de um jeito que, gente, não era mais para Instagram normal, era Close Friends raiz. Eu tava lá, segurando o celular deles, tirando foto, enquanto turistas passavam olhando com aquela cara de que tá acontecendo aqui? Uma senhora passou e falou alto, que falta de respeito, isso é patrimônio histórico. Eu tentei explicar, é só uma foto, senhora, eles são um casal, mas ela já tinha ido embora, balançando a cabeça em desaprovação. Terminamos a sessão, eles adoraram as fotos, me pagaram os R$ 50 e ainda deram gorjeta. Saíram felizes, dizendo que ia bombar no Instagram.
Eu fiquei ali pensando, será que eu deveria mudar a descrição do serviço? Mas aí pensei, não, foi só um casal mais desinibido. O próximo cliente vai entender melhor a proposta. Meus amigos, eu estava muito enganado. A segunda cliente foi uma influencer, tipo uma mina com uns 200 mil seguidores, toda produzida, roupa da moda, maquiagem impecável. Ela chegou sozinha, olhou para a placa e falou, perfeito, eu preciso de conteúdo ousado para o meu perfil. Expliquei o esquema, ela topou e começamos a sessão. Sugeri poses normais, apoiada na parede colorida, sentada na escadinha, aquelas coisas. Ela fazia, mas toda hora perguntava, não tem nada mais ousado que isso? Eu sugeria, pode jogar o cabelo pro lado, fazer um over the shoulder, cruzar as pernas de um jeito mais elegante. Ela suspirava. Até que ela falou, olha, eu vou ser direta, eu quero fotos que chamem atenção, que sejam no limite do Instagram, entende? Aquelas fotos que vão fazer meus seguidores pararem no feed. Aí ela começou a fazer poses que eu nunca tinha visto turista nenhum fazer no Pelourinho, inclinando o corpo de formas estratégicas, arqueando as costas de maneiras que realçavam certas curvas, olhando para a câmera com aquela expressão que não é exatamente turística, se é que você me entende. Eu estava lá, tentando ser profissional, falando, isso, a luz tá boa, o ângulo tá interessante, talvez levanta um pouco o queixo. Enquanto isso, passavam grupos de turistas parando para olhar, tirando foto da mulher tirando foto, achando que era alguma produção profissional. Um cara até perguntou, ela é modelo famosa? Eu respondi, é influencer. Ele, tá explicado. A influencer me pediu para tirar foto dela apoiada no carro antigo que fica ali de decoração. Ok, normal. Aí ela sentou no capô. Ok, criativo. Aí ela deitou no capô. Aí ela se virou de bruços no capô. Cada pose mais sugestiva que a anterior. Eu estava começando a suar frio pensando, cara, isso aqui ainda é apropriado para espaço público? Mas ela estava feliz, o dono do restaurante ao lado estava feliz vendo o movimento que estava gerando, então continuamos. No final, ela adorou as fotos, me pagou, me marcou nos stories dela e eu ganhei mais 5 clientes só naquele dia por causa da indicação dela. Pensei, caramba, o negócio tá bombando. Mas todos os 5 clientes chegaram esperando o mesmo tipo de sessão ousada que ela teve. Um era um rapaz sozinho querendo fotos para Tinder. Outro era uma mulher de 40 e poucos querendo fotos empoderadas. Outro era outro casal querendo apimentar o feed. E assim foi. Em uma semana, eu tinha virado o fotógrafo oficial das selfies ousadas do Pelourinho. As pessoas me reconheciam na rua, influencers pequenos e médios me procuravam, casais em lua de mel queriam sessão comigo. E eu, que só queria ensinar as pessoas a tirarem fotos bonitas com boa iluminação, estava virando especialista em ângulos que favorecessem os atributos dos clientes. Mas aí chegou o ponto de virada. Uma quinta-feira de tarde, apareceu um casal de gringos, americanos, na casa dos 50 anos, claramente em viagem de renovação de votos ou algo assim. Eles viram minha placa, leram ousadas e a mulher deu uma cotovelada no marido com aquela cara de é isso que eu tava falando. Eles me abordaram e a mulher perguntou em inglês, You teach bold poses? Eu respondi, Yes, I help people take better photos here. Eles adoraram. Começamos a sessão. Sugiro as poses normais. Eles queriam mais. Sugiro poses românticas. Eles queriam mais. Até que o marido falou, In America, we saw those photos of couples in very passionate poses. Can you teach us? Eu já estava começando a perceber o padrão, então falei, Well, I can teach you some romantic poses, but remember, we're in a public historical place. A mulher falou, Oh, we don't mind, it's our anniversary, we want to feel young again. E assim eu passei 40 minutos ensinando um casal americano de 50 e tantos anos a fazer poses de casal jovem apaixonado no meio do Pelourinho. Ele a erguendo, ela com a perna levantada, ele se beijando contra a parede, tudo isso enquanto um grupo de estudantes em excursão escolar passava e a professora tentava desviar o olhar das crianças. Um dos meninos gritou, Olha mãe, o tio e a tia estão se beijando. A mãe puxou o filho, Não olha filho, vamos ver a igreja.
Quando terminamos, os americanos estavam radiantes. Disseram que foram as melhores fotos de viagem que já tiraram. Me deram gorjeta em dólar, postaram no Instagram deles marcando localização e tudo. E foi aí que as coisas escalaram de vez. Porque eles tinham um blog de viagens e fizeram um post completo sobre o incrível fotógrafo de poses sensuais do Pelourinho. Com fotos, com descrição detalhada, com recomendação efusiva. Em uma semana, eu tinha fila de gringos querendo sessão comigo, casais em lua de mel do mundo inteiro. Tinha inglês, alemão, francês, italiano, até um casal de japoneses que queria fotos ocidentais ousadas. Eu tava ganhando dinheiro, não vou mentir. Em um mês, fiz mais grana do que faria em 6 meses num emprego normal. Mas também estava ficando conhecido como aquele cara que ensina pose picante para os turistas. As pessoas do bairro começavam a me cumprimentar de forma ambígua, tipo, e aí, professor das poses, com aquele sorrisinho, ou, hoje tá calmo o dia de trabalho, né? Dando piscadinha. A gota d'água foi quando apareceu um produtor de conteúdo adulto. Ele chegou, se apresentou, falou que tinha um site de conteúdo mais 18 e queria contratar meus serviços para ensinar poses para os criadores de conteúdo dele. Ofereceu uma grana, tipo uma grana boa mesmo. Eu olhei para ele, olhei para o Pelourinho, olhei para minha placa de treinador de selfies ousadas e pensei, cara, como é que eu cheguei aqui? Eu recusei. Educadamente, mas recusei. Expliquei que meu trabalho era ajudar turistas e pessoas comuns a terem fotos legais, não produzir conteúdo adulto. Ele entendeu, mas falou, mano, você sabe que tá no caminho para isso, né? A palavra ousada está trazendo esse público. E ele estava certo, completamente certo. Naquela noite, sentei no meu apartamento em Brotas e fiz uma reflexão profunda sobre as escolhas que me levaram até ali. Eu só queria ajudar pessoas a tirarem fotos bonitas, mas a palavra ousadas tinha criado uma expectativa completamente diferente. As pessoas vinham até mim não querendo dicas de iluminação e composição, mas querendo que eu as ensinasse a fazer aquelas poses de casal sexy, aquelas fotos no limite do Instagram, aquele conteúdo que gera engajamento pela provocação. Decidi mudar a estratégia. Troquei minha placa para a consultoria fotográfica Melhores Ângulos para Suas Fotos. Tirei a palavra ousadas. Sabe quantas clientes eu tive na primeira semana? 0. Nenhum. Nada. Porque as pessoas não queriam consultoria fotográfica técnica. Elas queriam a promessa de fotos diferentes, provocantes, que gerassem curtidas e comentários. Voltei para ousadas. A fila voltou. Percebi que tinha 2 opções. Ou eu abraçava o que o negócio tinha se tornado e surfava essa onda, ou mudava completamente de área. Escolhi uma terceira via. Mantive o nome ousadas, mas criei um termo de compromisso, literalmente. Um papel que os clientes assinavam concordando que as fotos seriam ousadas dentro dos limites legais e do respeito ao patrimônio histórico. Coloquei exemplos do que eu faria e do que eu não faria. Resultado, metade dos clientes desistia depois de ler, mas a outra metade que ficava realmente entendia a proposta e respeitava os limites. E sabe que foi melhor assim? Porque eu parei de ter aquelas situações mega constrangedoras de casais querendo fazer praticamente uma sessão de fotos eróticas no meio do Pelourinho às 3 da tarde com 50 turistas passando. Trabalhei mais 3 meses com esse modelo ajustado. Atendi gente ótima, tirei fotos lindas, ajudei pessoas a se sentirem confiantes e bonitas nas fotos sem ultrapassar limites. Mas o apelido treinador de selfies ousadas pegou de um jeito que eu não conseguia mais desvincular. Virou piada entre os guias turísticos, virou referência em grupos de turismo, virou até matéria num blog de viagens com o título O Fotógrafo Mais Procurado do Pelourinho. E olha, antes de eu terminar essa história, eu quero saber de vocês. Já passaram por alguma situação onde o nome que vocês deram para alguma coisa criou uma expectativa completamente diferente do que era? Ou já trabalharam com algo que as pessoas interpretavam errado? Conta aqui nos comentários, eu adoro ler essas histórias de vocês. E se você conhece alguém que já trabalhou com turismo e passou perrengue, marca essa pessoa aqui embaixo.
Eventualmente, eu decidi parar. Não porque não estava dando certo financeiramente, estava dando super certo, mas porque eu percebi que tinha virado o cara das fotos sensuais. E não era bem isso que eu queria ser conhecido. Queria ser reconhecido como bom fotógrafo, como alguém que entende de luz, composição, storytelling visual. Não como o cara que ensina turista a fazer biquinho e empinar bumbum para foto do Instagram. Hoje, eu trabalho com fotografia de eventos, casamentos, aniversários, formaturas. É mais estável, mais previsível, e as pessoas me contratam pelo trabalho técnico, não pela promessa de fotos provocantes. Mas não vou mentir, eu sinto falta da loucura daquela época, das histórias bizarras, dos clientes inesperados, das situações absurdas que só aconteciam porque eu tinha uma placa com a palavra ousadas escrita. E aprendi lições valiosas. Primeira, palavras têm poder. A palavra que você escolhe para descrever seu serviço vai atrair um público específico e às vezes não é o público que você imagina. Segunda, turista em férias tem uma mentalidade completamente diferente. As pessoas fazem coisas em viagem que nunca fariam na cidade delas, e isso inclui poses para foto. Terceira, o Pelourinho é lindo demais para ser cenário só de foto básica de turista, mas também não é apropriado para qualquer tipo de foto. Tem um meio termo, e encontrar esse meio termo é uma arte. Quarta lição, dinheiro fácil geralmente vem com complicações. Eu estava ganhando bem, mas também estava lidando com expectativas malucas, situações constrangedoras e uma reputação que eu não planejava ter. Quinta lição: às vezes você precisa colocar limites claros, mesmo que isso signifique perder clientes. Os clientes que ficam depois dos limites são os que realmente valorizam seu trabalho. E sexta lição: brasileiro é muito criativo com duplo sentido. A quantidade de piada que fizeram com treinar poses e ousadas foi infinita. Ah, e tem uma última coisa engraçada. Até hoje, quando eu volto no Pelourinho, sempre tem alguém que me reconhece e grita: "E aí, professor de selfie?" Ou "Cadê a placa das poses ousadas?" Virou folclore local. Tem até um guia turístico que conta a história do fotógrafo das poses ousadas como parte do tour, como se fosse uma lenda urbana do Pelourinho. Eu viro e penso: cara, eu só queria ajudar as pessoas a tirarem fotos bonitas. Como é que virou isso? E é isso, galera. Essa foi a história completamente real, totalmente verídica, só com uns 20% de exagero para efeito dramático, de como eu me tornei o treinador de selfies ousadas do Pelourinho e aprendi que marketing é tudo, mas marketing errado atrai o público errado. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também já se meteu numa fria por causa de um nome mal escolhido e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana tem história nova aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!